Olá pessoal, mais uma vez nós estamos aqui juntas, reunidas com prazer, alegria e satisfação para falar de uma temática bem desafiadora. Desde que a gente chegou aqui, a gente está meio em silêncio, por ser desafiador tocar o tema. Mãe que fere e mãe ferida. Bem comum e frequente na nossa rotina, não só profissionalmente, mas na nossa rotina pessoal, familiar. Mas até a gente escolher esse tema, eu nunca tinha pensado em falar sobre isso. Hoje, na consulta, uma paciente me perguntou sobre o que a gente ia falar. Eu falei, mãe que fere, mãe ferida. E ela entrou naquela pausa, naquele silêncio que a gente gosta do pensar. Porque a gente vive tão no automático que não tem essas pausas, não tem esses silêncios, não tem esses mergulhos. E vindo da Fabiana médica, eu gostaria de lembrar, nós mães, quais são as fases que a gente tem se tornado mãe? Porque para mim, e veio hoje, Antonella, essa questão, não é a mesma coisa, não são as mesmas dores ser uma mãe na adolescência do que ser uma mãe aos 40. Ou de ser uma mãe em plena fase que você está ali de desenvolvimento, que é o adulto, que é a mulher que está querendo, saiu da adolescência, querendo entrar na faculdade ou no mercado de trabalho. Cada fase um desafio. E também cada fase, né, dona Jane, de desenvolvimento emocional. Todos os nossos ciclos, todas as nossas fases, elas são desafiadoras. Então, perceber essas mulheres que machucam e que são machucadas, que ferem essas dores. E ficou muito para mim nessas fases, porque a gente coloca todo mundo, mãe que fere e mãe que foi ferida. Sem contar, sem levar em consideração a fase que teve essa gestação, de que essa criança veio, fase de desenvolvimento humano, fase de desenvolvimento hormonal. Não é a mesma coisa, não são os mesmos desafios físicos e emocionais, sem falar dos traumas. O que ela passou, o que ela carregou, o que ela vivenciou até aquele período que a criança chega. Tinha pensado sobre isso? Quando você fala, considerando a história dessa mulher, né? Em que momento ela está, qual a idade que ela está, qual o momento que ela está. A gente em psicologia fala de ciclo de desenvolvimento, né? De vida. Então, entender o momento de vida que aquela pessoa está. Ela está com filhos pequenos, ela tem filhos na adolescência, qual a idade que ela está, ela tem mãe ainda, não tem rede de apoio. Então, contextualizar a vida dessa mulher, né, a idade e o momento do ciclo da vida dela é de extrema importância para poder falar, né, para a gente poder pensar sobre esses fenômenos, né, sobre a maternidade, de onde ela vem, qual história ela traz e como essa história se desdobra nesse fazer materno. Porque parece que é obrigação. São muitos deveres, você tem que fazer, você tem que dar conta, você tem que sustentar, você tem que ser perfeita. É porque existe uma ideia na maternidade, eu não sei como é que vocês pensam isso, se faz sentido para vocês, de que a maternidade está mais nas tarefas que a gente executa do que na função que a gente tem com esse humano, com esse ser humano. Então, assim, tem que alimentar, tem que levar na escola, tem que buscar, tem que fazer atividade escolar, tem que comprar roupa, tem que pensar no presente do coleguinha que vai ter aniversário no final de semana. Então, assim, são tantas tarefas a se cumprir ao longo da rotina que a gente não para pensar de qual de fato é a função, né? O que é, né? Como a gente pode pensar na maternidade que não seja executar essas tarefas. E na minha opinião, para mim, maternidade tem a ver com desenvolvimento de autonomia. Então, assim, e aí a dificuldade, né? Antes da gente começar o podcast, a Antonella trouxe uma frase, né? Se você quiser repetir, né, Antonella? Você falou assim, os filhos precisam, nós precisamos mais que os filhos precisem, algo assim, do que eles precisam de nós, né? E é exatamente isso. Eu acho que maternar desenvolvendo autonomia é quebrar um paradigma social.
Porque a ideia da maternidade é dar conta de tudo, proteger, fazer, executar todas essas tarefas, dar conta, ter que dar conta de tudo isso. E a gente não para pensar na mulher que a gente é, na história que a gente traz, né? Antes de pensar no ser mãe. É pegar o mãe e colocar ser mãe é isso, então deixa eu vestir essa roupa de mãe para poder ser mãe. E às vezes essa roupa não cabe na minha história, não cabe na história, na mulher que eu sou. Mas eu acho que para mim, antes da gente falar, né, da mãe que fere, da mãe que é ferida, talvez é pensar mesmo, né? Primeiro que é exatamente isso que você traz, né, Fabi? De onde a gente vem, qual a história a gente traz, quais as dores a gente tem, quais os nossos dramas, aonde a vida dói na gente, né? Para poder pensar e entender que isso vai, de alguma forma, tocar o nosso fazer materno também. E eu tenho percebido muito, Antonella, assim, na diária, no dia a dia do consultório, tem as mulheres que sonharam em ser mães e tem as mulheres que foram mães sem sonhar. E o não peso foi uma que escolha consciente, não foi uma escolha consciente. É o próximo passo. Não, veio, eu não queria. Ah, tá. Essas mães que não, teoricamente, elas não desejaram essa vivência, essa experiência, teoricamente, né? E que se veem grávidas, as dores dessa criança. As mães na adolescência. As mães adolescentes, as mães que já estão no final do ciclo hormonal, que vem crescendo, né? Elas chegam no consultório e falam assim, eu não sou mãe ainda, já tenho 35, 38 anos, não sei se vai dar tempo. Então tem a dor dessa mãe e as que chegam... Mulher, né? Dessa mulher. E chega, então, ela com 42 anos, fala, não estou dando conta, porque eu não tenho energia, se eu soubesse eu teria tido antes. Então me veio muito, nesse ciclo que a gente faz biológico, no ciclo de desenvolvimento emocional, essas dores também, esse ferir e ser ferida, está muito relacionado a essa fase. Existe uma reflexão dentro da psicologia, sobretudo quem acompanha famílias, né, que é o meu caso, mães, pais, filhos, que são dois conceitos, assim, que é a maturidade emocional e a maturação biológica. Então, uma menina, uma adolescente de 14, 15 anos que já menstruou, já teve a menarca, ela tem maturação, o corpo dela está maduro para uma gestação. Mas a maturidade é uma outra perspectiva e é uma outra composição dessa pessoa. E eu acho que isso diz de nós em todos os tempos da vida, né? Então, muitas vezes a pessoa está lá com 40 anos, mas que o corpo tem aquela idade, mas qual é a maturidade emocional, né? Tem pessoas que são mais novas e que têm mais maturidade, apesar de não ter maturação. Então, assim, é muito pessoal e individual, né? A gente parte do princípio, né, de que é muito pessoal e individual a história de cada mulher e de cada mulher sendo mãe. E lembrando que ainda tem uma crescente de gestação na adolescência, onde tem uma maturação hormonal, mas o corpo ainda não está totalmente preparado para uma gestação. Então tem a maturação só hormonal. Então são dois extremos que eu vejo, e o outro que está crescendo é das mulheres, porque por questões profissionais, por várias questões, estão estão escolhendo ser mães mais tardiamente. Então são extremos que têm me chamado a atenção dentro do consultório. É um olhar que tem me tocado muito dentro das consultas. Essa mãe, qual que é a história biológica e emocional dela que vem associada a esse ferir? E também tem o fenômeno das mulheres que não querem, né? Sim. Que também tem crescido. Tem crescido. Também tem crescido, porque eu não sei como foi para vocês, mas nós meninas, eu brinquei de boneca, né? Eu tenho uma sobrinha que ela fala, minha sobrinha mais velha fala, ela era pequena, você fala, o que você quer ser quando você crescer? Ela, mãe. Então, assim, e era divertido ver ela falar que queria ser mãe. Porque é tão... A Antonella fala muito disso, né, do processo de autorização. É um lugar tão autorizado para nós, tão legitimado, é um lugar que você pode. E pode muitas coisas. Inclusive coisas que não poderiam poder. Mas, né, socialmente a gente é autorizada nesse lugar.
eu acho que tem essa coisa da maternidade ser é quase uma, me ajudem, gente, com a palavra, uma condição. Tipo Uma assim, obrigação? é uma obrigação. Tipo assim, em algum momento eu tenho que ser mãe. E as mulheres que escolhem, falam, eu não sei se eu quero, eu já defini que eu não quero, né, gestar uma criança, elas passam, elas têm que se haver com questionamentos e julgamentos morais, sociais, que também atravessam essa emoção, que atravessam esse ser mulher, que atravessa essa pessoa. E com relação a mães que ferem, mães que são feridas, eu acho que, eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho que, eu pensei muito nisso essa semana para esse momento nosso, né? Eu acho que o fato de nós temos esse lugar, né, de que é nesse lugar que a gente é autorizado, essa fala é muito da Antonella, né, o único lugar que somos autorizados é na maternidade, o que sobrou para nós é a maternidade. Eu acho que isso legitima as mulheres para ferirem, sabe, assim, legitima as mulheres para entrarem em espaços que são do outro, mesmo esse outro sendo um filho, né, e aí é algo para a gente pensar hoje aqui, nessa reflexão. O que você acha, Antonella? Bom, eu acho que a gente parte de um lugar que não é um lugar real. Primeiro, não podemos falar de maternidade se a gente não fala de paternidade, né? Porque já isso é um isolar, é um deixar a mulher sozinha em numa experiência grandiosa como lidar com uma vida que não sou eu. Porque a primeira coisa que a gente pode pensar é o que significa maternidade ou paternidade é que você lida com uma vida que não é você. Eu acho que isso já é uma grande crise, né? Porque é uma vida que se forma dentro de mim, que vem de uma jornada também do homem, e mais ele cresce, e menos ele é eu. Então acho que isso já é dentro de um ferir, esse ferir, a gente pode conversar sobre isso. Mas tem uma outra confusão, que é a confusão de ligar a maternidade à vida humana, à vida de um filho, de alguém que é um corpo humano. A maternidade, ela tem, pelo menos da Cabala, ela nasce num outro lugar. A maternidade na Cabala é chamada origem. Então, todos nós viemos, e acho que aqui começa também a confusão de ferir ou ser ferida. Quando nós contamos as nossas histórias dentro do consultório, nós sempre trazemos a mãe que nos feriu. Eu entendo ela. A ferida que a mãe causou. Eu entendo ela, eu hoje já vejo de uma outra maneira, mas quando eu era pequena, então, crescer com a ideia que o lugar de onde você vem, que a tua origem, te fere. E de onde vem, né, essa construção? Então, o processo vem de um outro... O significado de maternidade é outro lugar. Todos nós, homens, mulheres, dentro da Cabala, nós nascemos de 3 mães. Então, nós temos a nossa origem dentro de um arquetípico matriarcal, materno. São 3 mães. E a mãe fogo, e a mãe ar, e a mãe água. Então, quando nós começamos a recuperar o significado de maternidade como origem, de onde eu venho, então eu entendo que dentro da minha estrutura de mulher e de homem, eu sou a filha da minha origem. Então, quando eu experimento fisicamente também a maternidade, eu entendo que esse ser que cresce dentro de mim, ele tem dentro dele mesmo a própria maternidade. Quando você falava de função, então qual é a minha função? A minha função é devolver a esse serzinho que vem com a própria maternidade, com a própria origem dentro dele, devolvê-lo cada vez mais à própria origem. Que eu falei de autonomia, né? Exatamente. Então aqui, a primeira ferida que nós, mulheres, homens, fazem aos filhos é esquecer essa origem. E se posicionar como origem dos filhos. Como posse.
daí nasce naturalmente a posse, entende? Porque se eu sou a tua origem, eu sou a tua lei, e eu sou a tua regra. É porque então, é propriedade, né? Quando se fala de uma mãe adolescente, quando se fala de um corpo violentado porque se torna experiência de maternidade física cedo demais, é claro que se essa pessoa não tem essa consciência de maternidade, do significado de maternidade como origem, essa criança que se torna uma mãe, entenda, o filho tem como origem uma mãe criança. Uhum. Então, o processo aqui é um processo de percepção do significado da palavra maternidade. Né? Então, vamos só frisar isso, né? O processo é o processo de percepção do significado da palavra de maternidade. Então, vamos adotar esse ponto de partida. Acho que esse ponto de partida é muito importante para quem está nos ouvindo. Muda a aproximação do questionamento, do problema. Porque senão nós giramos sempre no mesmo, sabe? É porque nós temos as obrigações, ou porque nós temos que fazer, ou porque nós temos, sobrou para nós. Mas eu acho que hoje nós, nesse podcast, podemos trazer um novo olhar. Então, a minha função de mãe é viver a minha origem de filha. Então, que a minha origem não é a minha mãe, mas a minha origem é de uma maternidade cósmica, e aí passar essa memória para o meu filho, para que ele possa crescer e, no momento da maternidade dele, lembrar, usar essa memória. A memória de dizer, eu não sou a tua origem, você tem uma origem dentro de você. Dizer isso nos consultórios, eu acho que encurta todo o caminho de ter que perdoar os meus pais, porque o drama da ferida está exatamente em ver que a minha origem, ela não é perfeita. Sim. Mas eu fico me questionando. Eu, como origem, não sou perfeita. Sim. Esse é um drama. Eu acho que todos nós, né? Quando preparamos esse podcast, eu perguntei para vocês, você já feriu teu filho? Todos nós vivemos essa... e também acho que é ligado aqui a questão de querer ou não querer o filho, porque o drama da nossa imperfeição é tamanha quando nós olhamos o nosso filho, porque tudo nós queremos, menos que ele perceba a nossa imperfeição. E é exatamente isso que eu fiquei pensando, né? Da onde surge eu não sei se eu vou conseguir elaborar essa reflexão, porque é tão profunda aqui em mim, que é assim, ó, o que faz uma sociedade, as pessoas ficarem no drama, buscarem um processo de terapia, ou estar no consultório e falar, é porque a minha mãe me feriu nesse lugar, o meu pai me feriu nesse lugar, sabe? Que necessidade é essa? Não sei qual a melhor pergunta, mas assim, é nesse lugar que eu estou agora, de a gente focar mesmo na imperfeição dessa origem, né? Exatamente, eu não posso porque existe um foco nesse lugar. É um foco social, é um foco, sabe assim, todo mundo fala, porque minha mãe fez isso, mas eu sou assim, porque minha mãe... Vocês me ensinam, temos toda a escola psicológica em busca do culpado. Sim. Do porquê eu sou de um jeito ou deveria ser de outro jeito. Então, foi buscando o que veio antes de você, o que veio no momento que você era pequeno. Então, olha, você tem isso, a imperfeição, porque tua mãe te tratou desse jeito, porque teu pai te tratou desse jeito. Então, se o busca-se pai as causas, né, para entender os efeitos dessas causas. Exatamente. Então, se a mãe e o pai, que são a minha origem, tem uma frase que é uma frase dolorosíssima, me entendam quando eu digo assim, quando eu digo minha mãe me deu a vida. Entenda, se você é esse que a nossa psique se constrói sobre isso. Então, quem me deu a vida é uma mãe que me feriu,
que não é perfeita. Então isso é um drama para mim. É incongruente, exatamente. Me é um bug. É um bug. Isso, me porque cria uma insegurança assim, o lugar total. que eu vim é um lugar que me feriu também, né? Quem é essa origem? E é nesse lugar que nasce um julgamento, né? Exatamente. Que nasce um julgamento de que, bom... O Nino quer comer, gente. Eu queria interromper aqui. Não, mas ele Você tá cansada de ser... Eu tô tentando aqui, ó, com o pezinho aqui, mas ele tá irredutível. Ele quer comer. Olha, sabiscou o rabo do Nino. Nino! Ouvindo vocês duas falarem aqui entre o Nino e a conversa, Antonella, culturalmente, trazer a ideia do podcast é trazer um novo olhar, né? E quando você traz de que esse maternar, o que é ser mãe, e que você traz uma vida que não te pertence, que não é você, é um novo olhar, mas não foi o olhar que a gente aprendeu. Sim, é por isso a desconstrução, né, que pode acontecer no consultório. Outra pergunta que parece lógica, mas a resposta lógica, mas não é. Por que nós, então, acalmamos o nosso psique, os nossos traumas, quando começamos a dizer, não, mas eu entendo, ela tinha aquela idade. Então, se cria um distanciamento. Então, eu percebo na minha construção racional que a minha vida não depende, não nasce dentro dela, porque eu começo a entender que ela tinha uma idade, ela tinha uma situação, ela estava vivendo. Então eu contextualizo. O que eu separo? Separo a minha origem humana dela. Eu começo a ver uma pessoa que é igual a mim. Então, se é uma pessoa igual a mim, não pode ser a minha origem. Então, e é nesse lugar que eu fico pensando, se é uma pessoa igual a mim, não pode ser a minha origem. Como isso é constitutivo, né? Como é um paradigma posto e reposto e costurado e calcado, né, nas pessoas, assim, de que é isso, assim, se é a minha origem tinha que ser melhor que eu, se é a minha origem tinha que ser perfeita. Porque também questionar essa origem é me questionar. Claro, entende? Porque assim, se eu vim desse lugar que não é perfeito, então quem eu sou? Se você vem de um lugar que não é perfeito, você sempre é imperfeito, entende? Sim, é exatamente isso, mas o que eu estou dizendo é o paradoxo. Se eu chego num consultório, né, só para tentar ter uma didática aqui, para a gente organizar. Se eu chego no consultório dizendo, olha, a dor, a ferida que minha mãe me causou foi essa, a ferida que meu pai me causou foi essa, e aí nesse momento eu questiono essa origem que deveria ser perfeita, então eu vim desse lugar. O bug também de ter vindo de um lugar, né? Porque aí a pessoa não questiona só o pai e mãe, ela se questiona. É claro. Ela não questiona só o pai, ela questiona o próprio valor. Agora, aí eu vou para o consultório, para a psicologia. Quando ela tem um pai e uma mãe que a feriu, né, nas devidas proporções aqui, não vou falar sobre isso, mas assim, quando ela tem um pai e a mãe que a feriu, ela não questiona o pai, ela até pode questionar cognitivamente, todo mundo é preocupado com o Nino. Mas ela se questiona também, que valor eu tenho para esse pai e essa mãe ter me ferido? Quem sou eu para esse pai e essa mãe ter me ferido? Sim. Você entende? É mais do que isso, é o que eu fiz de errado para passar por isso. É isso, quem Qual sou é eu? A culpa que eu tenho? Qual é a minha culpa? E essa busca da culpa desenfreada, compulsiva. Essa busca desenfreada. Nino, não é para você. A Antonella não tá dando comida para você? Eu acho que tá com fome. Essa busca desenfreada pelo culpado, né, é uma coisa assim que precisa de stop, né? Precisa de stop. Eu percebo muito o que chega. Vou falar das dores. O maior comilão não sou eu, não, é o Nino. A mãe que fere, para mim, quando que ela fere? Quando ela trata esse filho como posse, porque é meu filho e ele não tem autonomia. Eu sei o que é melhor para ele. Eu sei o que é melhor. É meu filho. Outra ferimento. Pois mas não é nem isso, sabe?
quando você, desde pequena, sabe que vai chegar um momento que você vai dar vida a alguém, entenda que é uma necessidade, você tem que saber o que é o melhor. Não é uma opção, não é um orgulho, opção. não é dizer eu sei, eu tenho que saber. É um drama. Se pense a origem dos teus filhos, o drama começa nesse lugar. Você tinha que saber, se você não sabe, o que você está fazendo? Você tinha que saber. São os primeiros dias, né, do recém-nascido. Você não entende nada dessa criatura e dela é uma estranha. Você não entende nada nem de você diante daquela criatura. Não, mas pense, é um estranho para você. Então, como? Estranho. Eu lembro de falar para uma amiga. O drama começa desse momento. Exatamente. Né? Eu lembro no pós-parto da Luísa de falar para uma amiga, ela, Jane, e aí, como é que tá com a Luísa? Eu falei, a gente está se conhecendo. Porque eu não sei como que é o ritmo dela, eu não sei como é que são as emoções dessa pessoa, eu não sei como que ela vai lidar, se ela vai chorar muito, se ela vai chorar pouco, se ela vai ter cólica, se ela não vai ter. A gente realmente não sabe, mas a gente entende, a gente vivencia como se a gente tivesse que saber, que é isso que a Antonella está falando. A gente tinha que saber. E tem mulheres que vivem dramas muito grandes no pós-parto, mas elas agem e fingem que elas não estão vivendo, que está tudo bem. Porque elas tinham que saber. Como assim elas não sabem? Como assim elas não estão entendendo? Como assim elas querem pegar aquele menino, deixar no quarto e ir pro shopping? Que elas não estão aguentando mais aquilo. Sim. Como assim? E também a mulher que enlouquece, né? Então a gente está falando das feridas, da mãe a mãe ferida. Da mãe ferida, mas que também nesse processo, porque a primeira ferida é você entender que você não sabe, não tem como saber o melhor para essa criança. E você vai buscando dentro de você algo que tua mãe falava que era melhor para você. E a gente poderia dar um nome para essa ferida? Eu estou aqui pensando, né? A primeira ferida da gente é a ferida de você entrar em contato de que... Eu pensei em incompetência, mas parece tão julgador, assim, mas assim, a ferida da realidade de que não sabemos e está tudo certo em não saber, porque é um outro... Somos a origem. Porque nós não somos a origem. Isso já te dá, primeiro te dá a percepção que a origem é de outro lugar, né? Eu sou só o templo, né? É só por onde ela veio. Essa é outra questão também. Não sei se aqui cabe, né? Mas é importante. Então, a maternidade significa que nós somos filhas de nós mesmos. A primeira vez que eu ouvi, eu buguei. Mas não, vou repetir devagar. Repete. Porque a ideia é desconstruir, é buscar um novo olhar que a gente não tinha, para que a gente se perceba, Antonella, onde a gente... Não é onde a gente erra, para que a gente faça outras escolhas. Que a gente comece a viver, entende? Porque, por exemplo, para muitas mulheres, eu acho que nós três também vivemos isso, parece que a vida da gente para quando nasce o filho. Sim. Entende? Então, isso também é outra ferida. E para mesmo, Antonella. Não pode parar. Pois, gente do céu, como que não pode? Não pode parar. Não pode mesmo, gente. Porque escuta, se a tua vida para, o teu filho também entende que essa é a ferida, entende? Minha mãe, quando me teve, parou de trabalhar. E isso que a Antonella fala faz muito sentido do ponto de vista psicológico, porque quando a vida para, ela se desvitaliza. Isso. Vida parou, desvitalizou. Se a mulher passa por um processo de desvitalização, inevitavelmente ela vai ter uma depressão. Chega muito. Ela vai entrar num processo, né? Então, assim... então, olha para o filho que fala, nossa, a minha origem... E aí, olha que interessante, esse filho me parou, essa pessoa me parou. E aí, ela é ferida com esse contexto, né? E aí, e essa dinâmica, aí talvez esse seja o start da dinâmica de ferir e ser ferido, porque aí depois eu posso ferir. Não, está estabelecido entre. Vejo muito que chega. A minha mãe parou a vida dela, a minha mãe... Ela largou tudo que ela tinha. Desistiu dos sonhos dela por mim, então eu não consigo ir, Antonella, porque eu devo, agora eu tenho que ficar com ela. Aqui tem o débito, obviamente, né? Porque você sempre deve a alguém que te deu a vida.
É uma conta que nunca chega. Que não bate. Que não vai pagar bate, nunca. Entende? É impagável. Se for por esse lado, e chega muito. O filho que eu não consigo estar no Então, olha relacionamento, só, no casal. Vou te interromper, porque isso é interessante. Então, você sempre deve a quem te deu a vida. Então, quando você começa a dizer que você se deu a vida, você é mãe de você mesma. Então, essa dívida é com quem? É com você. E aí começa a fazer sentido, entende? Sim. Porque aí faz E sentido. aí que tem a ver, gente, com a autonomia. Desenvolvimento da autonomia é isso. Eu sou mãe de mim mesma, é eu que tenho que dar conta das minhas questões, sabe? Assim, Sim, você... mas aqui abre esse outro drama que vocês colocaram. Se eu exerço a minha maternidade com mim mesma, então não chego com 40 anos e digo, eu ainda não fui mãe. Fui mãe a vida inteira. Mas, gente... Então eu não preciso exercer essa maternidade, entende? É uma escolha, né? Não tenho, porque se torna... Não tem uma obrigação, como né? se o meu Como corpo se... tivesse vivido pela metade, porque eu ainda não experienciei a maternidade. Quando eu começo a me tratar como filha e a viver a minha maternidade comigo mesma, então também cai o drama de querer ser mãe ou não. Sim. O ter depois a experiência de um filho, não somos nós que escolhemos, é o filho que escolhe a gente. Isso é Bert Hellinger, isso é constelação familiar. Não somos nós que escolhemos o filho, é o filho que escolhe o portal. Ele o escolhe de uma maneira tão assertiva por tudo que ele vem fazer depois. Sim. Então ele precisa de um portal específico para desenvolver o que vem fazer depois. Mas as nossas narrativas sempre são narrativas que justificam as nossas escolhas em outros lugares que não são nós mesmos. Então, assim, eu lembro de uma vez uma conversa com uma pessoa que hoje eu não convivo mais, e ela falava assim, eu não preciso ter outro filho, já sou realizada como mãe. E eu estava falando que eu queria ter outro filho. Eu já tinha a Luísa e eu queria engravidar de novo, eu queria ter outro filho. Ela, não, eu não preciso. E aí, assim, tinha um julgamento atravessado, assim, tipo assim, por eu querer ter outro filho. E aí ela falou assim, eu não preciso ter, porque eu já sou realizada como mãe. E eu falei assim, mas eu não quero ter outro filho porque eu não sou realizada como mãe. Não é sobre isso. Mas é tão me fez lembrar dessa conversa com essa mulher, mas é tão interessante, Antonella, as narrativas que a gente constrói a partir disso que você está dizendo. Né? Então, assim, eu achei incrível isso que você falou agora. Se eu entendo que eu sou mãe de mim mesma, que eu sou a minha origem, né, que a minha origem é com o cosmo e não com essa outra origem, assim, eu sou mãe desde sempre, né, de mim mesma, né, então não tem essa necessidade de ter que gerar através... Primeiro porque tem essa questão, nós somos um corpo arquetipicamente materno. Então, o fato de dizer, chego aos 40, 45 anos e eu não exerci o arquétipo principal do meu corpo, esse é um grande drama. Inclusive para a mulher que diz, eu não quero filho. Sim. Mas de qualquer jeito chega a esse não quero filho com um drama interno enorme. Às vezes precisa de terapia para isso. Porque é como se eu tivesse um corpo que é feito para ser mãe e eu não usei esse corpo. Então, o drama de não ser mãe existe, mas quando eu me devolvo à verdade ontológica, que eu tenho um corpo materno porque eu sou mãe de mim mesma, então eu exerço, e estou exercendo a minha maternidade até o fim da vida, porque tem essa questão também. Nós temos um limite para ser escolhidas como mãe de uma vida humana. O que significa isso? Que essa maternidade física, ela não é a maternidade ontológica. Ela é uma... Tô apaixonada. É uma parte... Que coisa mais linda isso, né? Entende? Uma lindeza. O servir de colocar uma vida no mundo é um servir que também o meu corpo matriarcal sabe fazer. Mas a minha maternidade, ela continua até o final. Sim. Não é que depois eu tiro esse corpo e pego outro corpo, porque já não posso fazer filhos mais. Então, a maternidade, eu acho que aqui começa, né, a poder falar de ferir ou não ferir. Quando eu me tenho como filha, então eu posso dizer as feridas que eu dei a mim mesma.
Mas o que eu não posso dizer é que a minha origem, mãe, me feriu em algum lugar. Porque ela nunca me abandonou. Entende? Quando você com você mesmo, você está dizendo. Eu nunca me abandonei. Sim, você vive aí. Tem algum momento da tua jornada que você se abandonou? Ah, tem. Não. Tem? Não, tem não. Que o teu corpo te abandonou? Não, existo aqui desde sempre. Até quando você dorme, ou até quando você se olha. Existo aqui desde sempre. Se olha e não se quer mais, eu permaneço com você. Então, quando a mulher mãe de uma... Mas é outro drama, né, Antonella? Assim, agora eu estou pensando aqui, né, é muito interessante, porque existe um drama também nessa solitude. Eu não vou chamar de solidão, porque tem uma diferença, né, no conceito. A solidão é a ausência do outro, a solitude é a minha presença. Existe também um drama, talvez pela confusão desse conceito, né, de que se eu sou mãe de mim mesma, então eu sou sozinha, eu sou solitária, não tenho ninguém. Sabe assim, ainda tem isso, assim, né? Sermos mãe de nós mesmas e a gente nunca ter se abandonado, porque nós existimos aqui, é muito profundo, né? E a vivência disso é realmente um novo existir. É uma revolução. É uma revolução. Inclusive, de todas as problemáticas que nós trazemos no consultório, né? Onde, então, porque isso é um ponto. A mentira cria uma doença. Agora é outro podcast. A mentira cria uma doença. Porque essa mentira do fato de dizer que sou eu que dou a vida ao meu filho, que sou eu que sei o que é certo para ele, isso cria um adoecimento dentro de mim, mulher. Por isso que a minha vida para. Eu ouvi muito, né? De uma mãe que eu convivi, eu ouvi muito, se for bandido, a responsabilidade é minha. Se virar médico, a responsabilidade é minha. Eu ouvi muito isso na minha infância, assim, de uma pessoa. E é tão interessante esse lugar, eu vou chamar de arrogante, né? Porque tira da pessoa a própria responsabilidade de ser pai ou mãe dela mesma, sabe? Ou ser mãe, né? Até os homens podem ser mãe deles mesmos, né? Tem que aprender a ser. Tem que aprender a ser, exatamente. Assim como nós somos também pai de nós mesmos. Percebe como todos os arquétipos nessa era que nós chamamos pisciana ou patriarcal, todos os arquétipos internos foram colocados do lado de fora. Porque quando nós trabalhamos a era matriarcal, nós vivemos todos os nossos arquétipos dentro, porque nós temos todos os nossos órgãos dentro, inclusive a parte da gestação e da fertilidade. Quando chega a era patriarcal, tudo que é arquétipo é do lado de fora, porque a potência geradora dos homens é do lado de fora. Então, todas as minhas referências são do lado de fora, são externas. Então, o que acontece? São para fora, não para dentro. Isso. Então, se cria uma sequência de mentiras arquetípicas na qual nós adoecemos. Então, a ferida de uma mulher que gera um filho, que gesta um filho, porque ela não gera sozinha, mas que gesta um filho, e que esse filho se torna a posse dela. Então, essa é uma mulher que nunca se teve como mãe. E está vivendo uma mentira cabeluda. Eu me atreveria a dizer que a história que a gente comprou e que a gente traz é essa, que você traz, que é sua responsabilidade gerar essa vida e que você tem que fazer tudo para ela. Dando certo ou errado, a responsabilidade é sua. Eu sou mãe, né? E isso tem causado dor e sofrimento em machucar, em me machucar, em ferir, e tem sido caótico o que vem acontecendo. Então, quando você traz esse outro olhar, quando você rompe, quando você quebra esse paradigma, quando você abre para um outro olhar, acho que liberta. E tem uma outra questão que é muito assim batida, né, nas redes, tal, que é assim: porque é mãe, como que uma mãe tem coragem de fazer isso? Vocês já ouviram isso, gente? Tipo assim, como que uma mãe tem coragem de fazer isso? Como que uma mãe, isso aqui? Isso é tão batido desde muito cedo na gente, né? Que também
eu não sei se é desumanizar, eu não estou sabendo, mas assim, é tão interessante o quanto isso é uma coisa batida, assim, nossa, uma mãe não faz isso, isso não é mãe, isso não é mãe, tipo assim, é tão redondinho, é tão padrão, é tão estigmatizado. Mas se você pensa, Jane, vamos voltar para dentro, é tão lógico também, porque vamos pegar o arquétipo interno, que eu sou mãe de mim mesma, tirar de dentro e colocar do lado de fora. Então, realmente, que mãe é essa que abandona o próprio filho, que não quer o próprio filho, que nega a liberdade do próprio filho? Traz agora essa frase e coloca dentro de você, olhando para você mesma. Que mãe sou eu de mim mesma? Que nego a minha própria liberdade, que nego... Entende? Que me abandono, que me desprezo para como eu sou, que me quero sempre diferente. Leva de novo do lado de fora. Eu quero que meu filho se torne isso, se torne aquilo e aquilo, porque eu quero que seja diferente do que hipoteticamente poderia ele querer. Ou do que é o mesmo processo que eu vivo comigo mesmo dentro de mim. Eu sempre quero mudar. Estou aqui para mudar. Então, eu que é mãe do lado de fora, que é para o filho, entende? Tem dia que eu quero me deixar, abandonar, não quero nem me conhecer. Já viveram esse sentimento? Eu mesmo que olhava do lado de fora. Nossa, como que uma mãe pode abandonar o filho desse jeito? Então, tudo que... Não, e nos momentos que você fala assim, gente do céu, que vontade de pegar esse menino e pôr no guarda-roupa e falar, fica aí. Você, quantas vezes você fala de eu você? Eu faço isso comigo, põe no guarda-roupa. Gente. De novo, Fabiana, repetindo a mesma coisa, não vai aprender, não. Tem vontade de pegar você e te colocar na gaveta? Tipo, esquece o inteiro. Então, entenda que todos esses movimentos que são tão julgados, traumatizados, são espelhos, vamos usar essa palavra, são espelho do que nós fazemos com nós mesmos quando trazemos para dentro o arquétipo da nossa maternidade. Então, para a gente começando a finalizar a nossa conversa, né? Partindo desse pressuposto, né? Partindo dessa perspectiva que você traz lindamente, né? Da ciência hermética, né? Que traz a vivência da maternidade a partir de nós para nós mesmos, né? O que a gente poderia deixar, né? A gente já falou de muitas reflexões, mas qual o ponto de partida para a gente começar a exercitar essa vivência, sabe, Antonella? Porque assim, eu acho que para muitas mulheres que nos escutam, para nós, né, que já estamos com você há muito tempo, a gente te escuta. Quando eu brinquei aqui, eu falei assim, gente, não é para bugar, não, é difícil mesmo, vamos falar de novo, tal. Porque é um paradigma que vai tão diferente da correnteza do mundo, que rompe, né? Que para quem está nos ouvindo, né, que está experimentando dessas palavras, dessas nossas sementes pela primeira vez, como seria um ponto de partida, assim? Claro que já tem uma reflexão para se pensar sobre isso, mas assim, o que fazer, sabe? Para sair do externo e vir para o interno, para o ponto de partida deixar de ser. A primeira coisa que eu faço comigo, fez comigo desde quando eu comecei a entender essa questão do arquétipo interno e do arquétipo externo, hoje eu sei que eu não sou a mãe de Júlio, meu filho. Hoje eu sei que sou a guardiã desse. Trocar essa palavra já começa a pensar. Já entende? Você, guardiã, significa. Aí entra o amor, o servir. É como se eu desse a você algo de muito precioso. Eu te digo: olha, seja guardiã disso. Guarde isso. Entendi. Lindo. É mais que guardar. Maravilhoso. A guardiã é quem olha o crescimento. A guardiã é que tem os segredos dessa criatura e que vai devolvendo. Uma coisa que eu sempre digo: quer entender que você não é a origem de teu filho? Faça um mapa astral do teu filho. Faça um mapa astral do teu filho. É incrível. Faça o seu mapa astral. A diferença, quanto ele é diferente, quanto ela é diferente. Então, quando você começa a colocar essa distância, você começa a perceber
que é natural que você não sabe o que é o melhor para ele ou para ela. E que, sobretudo, essa criatura que nasce e cresce com você, porque te escolheu, é o teu mistério, entende? É um mistério que é dado a você. Então, você está aí para servi-lo. A maternidade e paternidade é um servir um mistério que devagar vai crescendo na tua frente e você vai devolvendo tudo que é dele. Sim. Olha, esse é teu, leva. Esse também é teu, leva. E saber o mapa do teu filho e viver com ciência e conhecimento é exatamente esse novo relacionamento. Então, eu sou a guardiã. E esse, para mim, despertou um novo significado de ser maternar com meu filho. Agora, de mim mesma, eu sou minha mãe. É bem importante, depois vamos fazer, né, um podcast em agosto. Eu sou meu pai. Uhum. Então, eu libero, sabe o que acontece? Isso, de novo aqui, a constelação familiar. Eu devolvo vida aos meus pais. Eu libero eles de ser quem eles são. Sim. Devolvo as imperfeições, devolvo os traumas de não ser o que eles queriam ter sido comigo. Cara, entenda o que você devolve para os teus pais. E sai também desse lugar, né, que é tão também desenhado socialmente de vítima e algoz, né? Somos vítimas dessa mãe que fere, somos algozes dos filhos que ferimos, enfim. Então, eu acho que toda essa reflexão, né, essas sementes que nós estamos plantando aqui nesse momento de reflexão, é para a gente realmente começar a semear outras sementes, né, para que a gente germine novas relações que tenham qualidade, que tenham um sabor diferente, né, Antonella? Um sabor que não precisa estar atravessado pela dor do que se deixou de fazer ou porque ele deveria ter feito, por esse sentido de obrigação, né? Enfim, eu acho que talvez a gente pode entender todas essas palavras como sementes. Eu tenho um desejo, desde que a história da psiquiatria começou, que nasceu dentro de mim, que germinou. Eu não sei se eu já compartilhei esse desejo com vocês, mas eu vou compartilhar agora. Dentro do processo que para mim faz sentido da psiquiatria, do prevenir, da saúde mental, da busca, a primeira vez que eu ouvi a Antonella falar sobre que eu não sou mais mãe, que eu sou guardiã, que eu passo a guardar esse filho, que esse filho me escolheu, que eu devolvo a ele tudo que é dele, retomo tudo que é meu, e que dentro da psiquiatria a gente vê que a fase onde mais se inicia todo o processo de doença, de adoecimento, é na adolescência, que é a fase crítica, e o pouco conhecimento que a gente tem de tudo que a Antonella falou aqui, sem romper, que acho que para mim tem que ficar claro aqui, que quando a gente fala que a gente é nossa mãe, que os filhos têm autonomia, eu não estou desconsiderando os meus pais, eu só estou tomando o que é meu, posse do que é meu. Então, plantar a semente em nós mulheres, em nós homens, desse conhecimento, desse preparar-se para quem quiser gestar alguém, gerar alguém com outra pessoa, né? Ou só essa concepção que vai trazer mais naturalidade, mais paz, mais amor, as relações mais fraternas, mais amorosas, dessa dualidade, desses dois seres que se amam profundamente e que do jeito que a gente está fazendo, sem esse conhecimento, estão se machucando profundamente. E a gente tende a buscar, Jane, a culpa no outro, porque eu não sei o que fazer, e é mais fácil responsabilizar o outro do que procurar as minhas respostas e os meus caminhos. Eu acho que fazer as próprias escolhas, né, tomar as próprias decisões, sem trazer o outro como justificativa nessa narrativa, é um grande passo na saúde emocional e mental, né? Então, se eu tenho essa relação desde da parte da gestação, desde a concepção, desde a gestação, com essa clareza do que é ser, essa fase, em que fase você vai estar, como você vai reagir, qual que é a sua função ali, qual que é a sua função como mãe, o que você não deve abandonar,
Quando nasce a mãe não morre as outras coisas. Como você se prepara para receber essa criança que te escolheu? Sim. Guardiões. Guardiões, belíssima essa palavra. Eu fiquei pensando até na questão da guarda, né? A justiça fala, né? Isso, de Quem vai ser a guarda, né? Eu acho que tem que talvez a gente... eu adoro as palavras, eu tenho um fetiche com as palavras. Assim. Eu realmente acho que essa palavra é uma palavra que talvez a gente finalize com ela, né? Assim, que cada dia mais a gente tem intimidade com ser guardiã dos nossos filhos e para a gente ser a nossa própria mãe. Sim. Eu queria dizer mais uma coisa, estamos no mês de maio, né? Então, a mulher, de novo, é vestida, né? Das vestes sacramentárias da maternidade. Entendam que o momento mais alto da nosso ser mãe de nós mesmos, isso seja para mulher que para homens, é quando nós chegamos aos 40, 42, 45 anos. Então, olha o que acontece, isso é importante. Quando o homem chega a 42, 45 anos, ele vive na própria liberdade e potência a própria maturidade. Para a mulher, que é o momento onde ela se sente plena de si mesma, pelo crescimento biológico e psicológico, porque ela exerce plenamente a própria maternidade com si mesma, cada vez mais consciente, então está pronta para se inserir ativamente na sociedade, pegar os papéis de autoridades na sociedade que deveria ter e se sente capaz e com esse poder, que a sociedade faz? O que a sociedade faz? A sociedade faz assim. Você ainda não tem um filho? Você entende que você não pode ter mais filhos? Eu já ouvi falar assim, você já congelou os teus óvulos? Você já pensou que daqui a 10 anos você vai estar sozinha? Entende? A mulher nessa idade está pronta assim, para dizer, vou para a vida, agora sei quem eu sou, sei que eu quero. E logo que sai de casa... Cadê seu filho? Você? Não casou nem tem filho. Você tem um problema. Você tem um problema. Aí vamos responder por essa mulher agora, porque eu acho que vale a pena a gente responder. Eu sou minha própria mãe, já faz 45 anos. Sabe, mas esse é o drama, Sim. De novo, da violência que a mulher recebe exatamente no momento mais poderoso que ela tem. Já é uma então, verba, vocês mulheres com 40, 42, 45. Não entre em crise. Por favor, não acredite nessa mentira. O momento mais poderoso que vocês estão. Gente, Estamos nesse momento. Eu não queria confessar não, mas eu tô nessa fase. Eu também, Olha pra cá! Sabe? Então, realmente... que não foi à toa que a Antonella escolheu, gente. Não é? Para chegar exatamente nesse lugar. É dizer, olha, que você tenha ou não tenha filhos, você está nessa idade, vai para o mundo. Vai viver. Vai viver. Seja guardiã do teu filho, sabe que você tem os segredos dele e você vai devolvê-los devagar, mas vai viver a tua vida. E assim a gente encerra esse videocast. Então, convite para vocês, né? Sim. Mulheres, homens, busquem esse conhecimento, vivam, rompam seus paradigmas. Meu nome é Fabiana Arruda, sou psiquiatra e é sempre muito bom estar aqui com elas. Eu sou Antonella Grossi, mentora do Arcano, ateliê hermético, e é muito bom ser mulher. E eu sou a Jane Campos, sou psicóloga, psicoterapeuta sistêmica, fenomenóloga, e eu amo estar com essas mulheres. Ser mulher com vocês é muito bom. Só para fechar aqui, antes de que acabe, quando fala assim, na próxima vida eu não quero ser mulher. Gente, eu acho que todas as vidas se eu tiver mais de uma, para mim é muito prazeroso ser mulher. Eu também gosto. Então, bom mês de maio para nós, Bom mês de maio Até a pra nós. próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.